E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Oscar Correia, eu sou médico e o vídeo de hoje é totalmente prático, tá certo? Hoje eu vou explicar como é que a gente aplica a Ozempic, a semaglutida, tá certo? É uma medicação utilizada no tratamento para obesidade, eu prescrevo bastante, gosto bastante dessa medicação e sempre que a gente vai prescrever para um paciente, a gente tem que explicar bem detalhadamente como é todo o processo para armazenar e aplicar a medicação. Então eu resolvi trazer esse videozinho para deixar mais prático, né? Qualquer paciente que tenha interesse em utilizar ou esteja utilizando vai hoje aprender, né, o passo a passo de como aplicar essa medicação, tá certo? Ela é uma medicação injetável de uso subcutâneo, tá certo? E eu tô aqui com a canetinha demonstrativa, não sei se dá para vocês verem aí, é um sistema demonstrativo, simula, né, a caneta da Ozempic, tá certo? Bem semelhante, tá bom? Como vocês podem ver, né, ela vem com um sistema parecido com esse, tá certo? E aí, vamos pro passo a passo, tá bom? Primeira coisa, né? Conferir primeiro o nome da medicação. Tem pacientes que usam mais de uma medicação injetável, então tem que tomar cuidado para não confundir, tá certo? Ozempic, né, é a semaglutida. Você vai depois verificar nesse espacinho aqui, né, nessa janelinha, se o líquido presente da medicação é um líquido de aspecto límpido, né, e transparente, tá certo? Se o líquido tiver turvo, você não deve aplicar, tá bom? E aí, a canetinha da Ozempic, ela tem duas apresentações. Essa daqui simula a canetinha de 0,5 mg, que vai até a dose de 0,5. Tem uma outra canetinha que vai até a dose de 1 mg, tá certo? Então, ó, só para mostrar para vocês, aqui a gente tem esse sistema de dose que começa em 0, vou ter que virar aqui para vocês verem, e ele vai rodando, ó. E aí você roda até chegar na primeira dose aqui, que é de 0,25. Roda mais um pouquinho e ele chega até a dose de 0,5. Não sei se vocês estão vendo bem aí, tá certo? A outra caneta da Ozempic vai até a dose de 1 e só tem essa apresentação de 1 mg, tá certo? Então, pessoal, essa canetinha aqui, que é a dose de 0,5, geralmente é utilizada para início de tratamento, tá certo? E ela vem com 6 agulhinhas semelhantes a essa daqui, tá bom? Então, como é que a gente vai utilizar essa agulha, tá bom? Ela tem um sistema protetor aqui, ó, certo? Que você vai tirar, tá bom? Você tira, a agulhinha tá aqui dentro, tá certo? Não sei se dá pra vocês verem. E aqui, ó, tem um sistema de que ele rosqueia, você vai rosquear aqui, tá certo? Não sei se dá pra vocês verem bem aqui, ó. Mas ele é como se fosse um parafusozinho, tá certo? Então você vai pegar, rosquear, rodar, certo? Dá uma pressionada, deixa eu mudar de mão aqui que eu sou destro. Encaixa bem, certo? Pronto. Estando bem encaixadinho aqui, você tira essa capinha protetora. Então ela vem com uma capinha, né, plástica, tá certo? E vem com outra capinha, essa capinha aqui protege a agulha, tá certo? A agulha tá aqui embaixo. Você deve retirar essa segunda capinha para aplicar, tá certo? Eu não vou retirar aqui agora, né, mas pra gente demonstrar, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Na primeira vez que você for aplicar, você vai precisar fazer a verificação de fluxo. O que é isso, né? Como eu falei aqui, ó, você tem um aplicador, né? Tem uma setinha que mostra quanto é que tá a dose, tá bom? E ela vai iniciar no 0. Só que se você rodar um pouquinho de nada, ó, você tem um símbolozinho aqui, ó, como se fosse 2 pontinhos, tá certo? Com um traço. Estão vendo bem? Você pode ver que esse símbolo é diferente de todos os outros. Depois disso é só traço, 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 traço. Então esse primeiro símbolo aqui dos 2 pontinhos, ele é utilizado para verificação de fluxo, tá certo? É para ver se o seu sistema de aplicação, a canetinha está pérvia e a agulha também não esteja entupida. Então você vai alinhar a setinha com esses 2 pontinhos, tá certo? Vira para cima e pressiona, mantém pressionado, tá certo? Você vai escutar esse cliquezinho que vocês escutaram, tá bom? E é normal que apareça uma agulhinha, tá? Uma gotinha na ponta da agulha. Aqui até apareceu, ó. Ela até escorreu aqui, tá certo? Aparece
uma gotinha na ponta da agulha, tá certo? Tava com a outra em cima, então não deu para ver. Isso é a verificação de fluxo, tá certo? Caso você realize esse passo a passo, esse processo, e não saia a agulhinha, né? Na hora que você apertou, ele volta para o zero. Se não deu certo, você pode tentar de novo. Vai rodar mais uma vez, alinhar aqui, pressiona, tá certo? Tenta ver se sai a gotinha, tá bom? E você pode repetir esse processo até 6 vezes. Isso é o que diz na bula. Você pode repetir até 6 vezes. Caso não dê certo, você deve trocar a agulha, que pode ser que seja a agulhinha que esteja entupida, tá certo? Então você substitui e tenta de novo. Se mesmo assim não der certo, provavelmente o problema é a canetinha. E aí você vai ter que substituir. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Eu vou deixar coberto aqui para evitar qualquer acidente, né? Então, depois de verificado o fluxo, lembrando que essa verificação de fluxo dos pontinhos é só na primeira aplicação, tá certo? Então, depois da primeira aplicação, você vai utilizar de acordo com a sua dose, tá certo? Então, depois que você aplicou lá, ele volta para o zero, tá no zero, certo? E aí você vai utilizar de acordo com a sua dose. Geralmente, a Ozempic, a dose inicial é a dose de 0,25, então você roda até que a setinha se alinhe com 0,25, certo? Tá alinhadozinho, tá bom? E aí a gente vai fazer a aplicação, tá bom? A aplicação é subcutânea, certo? A agulha é bem fininha, tá certo? Geralmente dizem que você nem precisa fazer a prega cutânea, tá bom? A gente orienta só fazer pega um algodãozinho, bota um álcool em gel, um álcool a 70 no local, tá certo? Só para fazer a antisepsia. Pode ser aplicado na região abdominal, coxas e região superior do braço. Geralmente, como é o paciente mesmo que aplica, né? Geralmente a aplicação é mais em região abdominal ou de coxa, tá certo? E aí, ó, na hora de aplicar, um cuidado que vocês vão ter é que vocês não podem até segurar assim, mas não pode cobrir esse contador aqui, tá certo? Então, vocês vão aplicar dessa forma aqui, tá bom? Então, segura assim, tá certo? E você vai apertar e pressionar. Viu? Ele volta para o zero. Estava no 0,25 e aqui ele voltou para o zero. Você não deve cobrir porque você deve enxergar quando está no zero. Depois de chegar no zero, você escuta esse cliquezinho. A bula sugere que você mantenha pressionada na pele por mais 6 segundos, contando lentamente. E aí você retira, tá certo? Então, repetindo. Aplica na pele, região abdominal, coxa ou superior de braço, tá certo? Deixa na sua dose, não cobre o mostrador, tá certo? Não cobrir ele, você tem que estar enxergando a dose que está vindo. Na hora que você apertar e pressionar, ele mesmo vai voltar para o zero automaticamente. Depois que voltar para o zero, não tira da pele, tá certo? Conta até 6, bem devagarinho. Isso é uma estratégia para não perder dose, não desperdiçar a dose, tá bom? E aí você retira da pele. Se ficar uma gotinha na agulha, é normal, tá certo? Escorrer pela barriga que não é normal, provavelmente você está desperdiçando dose, tá certo? E se sair sangue, também é normal, você não deve esfregar, você só pressiona e aquele sangramento vai parar, tá certo? E aí, depois disso, né, vamos supor que aqui tá sem a agulhinha, o sistemazinho vai estar lá, você deve ir de encontro a ele, certo? E aí você desrosqueia, tá bom? Ele desrosqueia bem simplesinho, bem facinho. E aí você descarta. Ok? E aqui tá pronto para uso. Lembrando que a agulhinha é descartável, tá certo? A canetinha é reutilizável, tá certo? Vai servir para 6 doses. A canetinha é uma por dose. Não deve ser reaproveitada. Beleza, pessoal? Ficou qualquer dúvida aí sobre a aplicação, vocês podem tirar comigo, podem mandar para mim. E se você conhece alguém que faz uso da medicação ou está iniciando o uso, compartilhe o vídeo, vai ajudar bastante. Está bem esclarecido, né, o passo a passo, como você deve aplicar, tá bom? Armazenamento, o ideal é que seja mantido na geladeira, lá no fundo da geladeira, tá certo? Não na porta, para evitar que tá abrindo e fechando. E também não deve congelar, certo? Se congelou, perdeu a medicação, tá bom? Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, dá o joinha aí, dá o like, curte, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Vocês vão me ajudar bastante a estar trazendo esse conteúdo para vocês. Beleza, pessoal? Valeu!